Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar, feche seus olhos. Pai, nós aquietamos o nosso coração na Tua presença. Às vezes a gente chega tão cansado na igreja, a gente se lembra que domingo é o dia de consagração a Deus, e é tão maravilhoso porque a gente consegue participar da Santa Missa na parte da noite, e como que a gente coroa todo o dia que a gente viveu. Amém, minha gente? Eu não sei se você tem essa sensação, mas quando a gente vem na missa à noite, a gente coroa o dia inteiro vivido e a gente consagra a semana que se inicia. Deus, nessa noite é isso que nós viemos fazer aqui nessa igreja. Assim como o apóstolo João, que reclinava a cabeça sobre o teu peito, nós viemos encontrar o descanso no Senhor. E também nós viemos ouvir a tua mensagem, receber o pão consagrado, para iniciar bem, com força e com fé, a semana. Você pode colocar a mão no seu coração, feche seus olhos e diga com o Padre: amado Deus, os meus motivos para desistir não são nada diante da tua presença. Diga isso: o cansaço, os desencontros e tudo que eu tenho experimentado não podem e nem vão me fazer desistir. Alimenta a minha alma, conduz o meu espírito. Diga assim: eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Pai, nós nos fortalecemos, nós nos enchemos da tua graça nessa noite, nós recebemos a força do alto nesse momento. Nós sentimos no Espírito que nós estamos sendo fortalecidos agora. O Senhor fortalece aquele que está caído. O Senhor dá força àquele que está frágil. O Senhor revigora o coração do enfermo. Nessa noite, Pai, nós agradecemos porque recebemos tudo que vem do céu. Nós renunciamos, nós dizemos não àquilo que vem nos atrapalhar, às distrações espirituais, ao medo, a tanta coisa que tem fragilizado o teu povo e a cada um de nós, Pai. Mas aqui e agora, nós queremos aquietar o nosso ser em Ti. Eu quero, Pai, eu necessito aquietar o meu ser em Ti. A me dirigir. Mais uma vez, cante isso. Eu quero aquietar. Solta a voz, querido. O meu ser em Ti. Eu quero ouvir tua voz.
Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje é uma palavra que é necessária para todos nós. É uma bênção de Deus poder ouvir essa mensagem, entender o que Deus está falando para nós. Mas eu preciso dizer que hoje a virtude nem está no padre. Eu vou ser um facilitador, mas eu quero dizer que a palavra ela já está explicada. Amém, minha gente? Tema hoje da mensagem: Deus provê, Deus proverá. Olha que interessante, a providência divina acontece no coração daqueles que esperam. Olha, Deus, Ele não vai dar nada para aqueles que não querem. A Bíblia diz que o sol se põe sobre o justo e o injusto, o bom e o mal, mas ambos e todos nós devemos pedir, todos nós devemos clamar, e todos nós devemos esperar em Deus. A Bíblia diz assim: vós, Senhor, abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Em outras palavras, o que nós ouvimos hoje na mensagem da Bíblia foi o primeiro milagre, lá na leitura, dizendo que Eliseu multiplicou os pães para saciar a fome dos seus discípulos. No Antigo Testamento, nós sabemos que os profetas gozavam de uma intimidade com Deus. Os profetas não eram simplesmente os homens de Deus que ouviam e que transmitiam a mensagem, mas muitos deles tinham a sua vida acompanhada com diversos milagres, prodígios, e um deles foi Eliseu. Eliseu foi aquele homem que teve a graça de curar pessoas. Eliseu foi aquele que teve a capacidade de ter milagres estrondosos. Mas a Bíblia diz que hoje ele se viu diante de 20 companheiros que precisavam de refeição, e ele foi capaz de multiplicar os pães. O que a gente vê no Evangelho? Jesus que sacia com o pão uma multidão. E se a gente pudesse então perceber, o milagre de Eliseu é figura da multiplicação dos pães, que acontece 8 séculos depois, concretamente em Jesus. É como se a figura, a imagem realizada por Eliseu fosse uma preparação para tudo aquilo que Jesus ia viver. E olhe para o padre, o milagre de Jesus antes quis fazer luz e referência à Eucaristia, porque quando a gente se alimenta, pouco tempo depois a gente sente fome, e Jesus então percebeu: a Eucaristia não vai ser o alimento do corpo, mas vai ser o único alimento capaz de saciar a nossa fome de Deus. Você pode dizer, compadre, nessa noite, o milagre, pode ser todo mundo, o milagre de Eliseu é bem pequeno diante do milagre de Jesus, que é a Eucaristia. Sabe, meus irmãos, nos dois casos houveram sobras, sobraram pães, mas o que é mais extraordinário é o fato de que essa sobra foi proposital. E quando Jesus dava o pão a partir dos discípulos, Ele queria também ministrar sobre cada um de nós, dizendo que no mundo Ele continuaria, a partir dos apóstolos, a alimentar a cada um de nós. O mais importante que a gente pode perceber com o Evangelho de hoje é que existem 3 figuras. E a gente vai falar sobre essas 3 figuras. A primeira delas é a figura de Jesus. Jesus, humanidade e humildade. Você sabe que a coisa mais extraordinária que Jesus fez foi obedecer ao Pai. Mas Ele fez tantas curas. Por que Jesus, no dia de hoje, Ele não realizou esse milagre? A Bíblia diz que Jesus se comportou como um homem e que Ele rezou. E rezando, Ele foi atendido pelo Pai. A gente viu quantas pessoas Ele curou, quantas pessoas Jesus até ressuscitou, quantas pessoas Jesus fez o bem. Mas a Bíblia diz que no Evangelho de hoje, Ele ora ao Pai. E Jesus, ao orar ao Pai, Ele manifesta não só uma comunhão, mas Ele manifesta uma confiança a Deus.
Diz a palavra, leia comigo, Hebreus 5:7, está escrito: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, ele fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era... Qual era o segredo de Jesus? A Bíblia diz aí, ele era dedicado a Deus. Olha, as súplicas e as orações de Jesus tinham respostas, porque elas eram completamente... Eu quero falar de modo especial para os jovens. Às vezes a gente fica com medo de reter a nossa vida. Às vezes a gente fica com medo, né, de desgastar a nossa vida pelo Evangelho. Mas olha que interessante, a Bíblia está dizendo que quem se dedica a Deus tem as suas orações atendidas. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, nós entendemos que essa dependência de Jesus pelo Pai era o segredo de tudo, porque aquele que conhece a Deus nunca tem dúvida. Em outras palavras, ele nos convida também a experimentarmos. E aí você pode dizer assim: padre, eu tenho rezado. Você pode dizer assim: padre, eu faço até as minhas orações, mas eu ainda não cheguei nesse nível. Mas olha, o que eu quero dizer para cada um dos irmãos é que quando Jesus fez aquele gesto, ele sabia que o Pai podia atender a ele. Eu quero lembrar a cada um de nós que quando a gente confia em alguém, a gente não tem dúvida. Você sabe com quem você pode dividir o assunto mais delicado da sua vida. Você sabe que se você precisar de socorro, você pode contar com alguém especial. E aí você pode dizer tudo isso: eu falo para aquela pessoa porque eu confio nela. Eu sei que eu vou ser socorrido por aquela outra, e eu sei que se eu tiver alguma necessidade, ela vem ao meu socorro. Por quê? Porque eu confio naquela pessoa. Ou seja, quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Ele vai responder a gente com providência. Vocês lembram aquele caso do deserto? Deus libertou o povo, eles tiveram que atravessar o deserto, passaram fome, muitos morriam, e Deus dava a cada dia as codornizes e o maná, mas davam aquilo que eles precisavam para o dia, e eles não podiam guardar para o dia seguinte, exatamente fazendo menção de que eles não podiam guardar, porque eles precisavam confiar que também no dia seguinte, Deus haveria de dar o seu alimento. E se acontecesse, queridos irmãos e irmãs, deles guardarem o maná, aquilo começava a feder, aquilo começava a subir um cheiro de estragado. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, o movimento que muitas vezes a gente faz na nossa vida é de guardar as coisas. O movimento que a gente faz muitas vezes é de, ao invés de confiar, reter. E Deus hoje trouxe a gente aqui para dizer: cuidado, para que também a sua vida não tenha aquele mau cheiro, de tentar fazer com que seja suprido aquilo que só Deus pode suprir. Em outras palavras, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus quer nos ensinar que a confiança em Deus nos dá as graças que a gente precisa. Amém, minha gente? Segundo ponto, e para mim o mais importante, os discípulos, que demonstraram uma fé brilhante e uma obediência ainda maior. A Bíblia diz que um jovem apareceu e deu quantos pães para Jesus? E quantos peixes? 2. Foram 5 pães e 2 peixes. Você já percebeu que o que Jesus disse, que estava acontecendo no Evangelho, é que tinham 12 cestos. Ficou registrado, tinham 12 cestos. Cada apóstolo tinha um cesto, e o que é que eles faziam com esse cesto? Eles davam de comer. Mas se tinham 5 pães e 2 peixes, é como se existisse em cada cesto a metade de um pão, e nos 2 últimos, 2 peixes. 12 discípulos, cada discípulo tinha um cesto, e no seu cesto tinha apenas um pedaço, a metade de um pão. Olha que interessante, quando Jesus diz assim: vai lá e dá de alimento para aquelas pessoas. O que é que os discípulos diziam? Jesus, eu estou vendo aqui, e no meu cesto tem a metade de um pão, como é que eu vou dar de alimento para as pessoas?
Em outras palavras, aqueles discípulos podiam dizer assim: eu não sei o que está acontecendo com Jesus, eu só tenho meio pão. Mas a Bíblia disse, eles obedeceram, eles entregaram o pão. E a Bíblia diz ainda que não faltaram pães. Olha, vocês lembram daquele outro episódio, que aqueles discípulos pescaram a noite inteira, eles eram especialistas, eles sabiam o que estavam fazendo, e de repente Jesus chegou para dar um pitaco, diz assim: olha, joga a rede do outro lado. Talvez, eu não sei se aqueles discípulos ficaram chateados, mas uma coisa é verdade, eles sabiam o que estavam fazendo, eles se esforçaram e não pegaram nada. De repente Jesus disse: joga lá do outro lado. Da mesma forma, aqueles discípulos obedeceram. Em outras palavras, sabe, meus amados irmãos e irmãs, aqueles que têm a ousadia em obedecer a Deus, são aqueles que experimentam os grandes milagres. Eles lançaram a rede para o outro lado e tiveram uma pesca milagrosa. Eles começaram a distribuir o pão para as pessoas, e aconteceu também o milagre. Se a gente pudesse atualizar essa palavra hoje para a nossa vida, o que é que Deus tem pedido para mim? O que é que Deus tem pedido para cada um de nós? Como a gente tem reagido e como a gente tem respondido a Deus? Quando a gente fala de que a gente necessita e a gente precisa do milagre, a gente precisa entender o que é que Deus está me pedindo, porque isso foi exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos. Por último, aquele povo, a multidão, povo saciado, que representa a entrega. A Bíblia disse que tinha um jovem, e esse jovem entregou os 5 pães e 2 peixes. Posso dizer uma coisa? Certamente, o que você tem nas mãos, certamente, o que você tem nas mãos, aliado com o poder de Deus, pode abençoar muitas vidas. É só colocar o que tem à disposição de Deus. No caso do Evangelho, Ele deu alimento. No nosso caso, Deus não quer outra coisa a não ser a nossa vida. Esse milagre foi possível porque houve um jovem que se ofereceu, e ofereceu tudo que tinha para Deus. Tudo que ele possuía, ele deu para Deus. E aí a gente entende por que a gente está falando da providência divina. Sabe por quê, queridos? E eu quero que você diga com o Padre assim, pode falar com o Padre: a providência divina é a sabedoria suprema que Deus conduz todas as coisas. Em outras palavras, a providência divina é a certeza de que nada acontece por coincidência. Tudo vem como providência de Deus. E aí o padre vai terminar de uma forma muito simples. Quando você vê Davi na Bíblia, a Bíblia diz que ele foi levar comida para o seu irmão, para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando ele chegou lá, ele se deparou com o gigante. Por causa daquele gesto, aquele homem, Davi, venceu Golias. Se você observar, queridos irmãos e irmãs, Elias, o profeta, ele foi sustentado pelos corvos. E depois a viúva, antes de morrer, sustentou a ele também. Se você observar, queridos irmãos e irmãs, Abraão, ele esperou 100 anos para que Deus fosse providente e desse seu filho, Isaque. Se a gente começar a observar, Ana foi a primeira mulher a destacar na Bíblia que a sua esterilidade poderia ser um caso de milagre. E depois de muito tempo ela deu à luz a um dos maiores profetas, que foi Samuel. Se a gente puder lembrar, a gente pode perceber tantas pessoas que tiveram a sua vida atendida pela graça de Deus. E a gente então pode dizer: Deus é pródigo. Ele multiplicou os pães com Eliseu. Jesus saciou as multidões. E o desejo de cada um de nós é que também recebamos essa mesma graça. Eu abençoo o coração de cada um dos irmãos para que a gente experimente a providência divina, que não vai se realizar na vida de ninguém sem que a gente não busque a intimidade com Ele.
Quando a gente observa a vida de tantos homens na Bíblia que foram respondidos e que tiveram prodígios, você imagina que um homem pediu a Deus e aquela região que não conhecia chuva experimentou um grande milagre. Se a gente imagina o fato de aquele outro homem que fez o sol parar, Deus é capaz de realizar os seus grandes feitos. Mas uma coisa acontece na vida de todos esses homens, foi aquilo que a gente leu naquela primeira mensagem: eles dedicavam a sua vida a Deus. O mais importante dessa pregação é que você saia dessa igreja hoje entendendo: Deus é próspero, Ele provê todas as coisas, e a gente precisa se dedicar a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos